E eu queria só dar, antes de continuarmos com os historiadores, uma boa notícia aos presentes que ainda não o saibam, mas temos dois dos presidentes da Associação de Estudantes do Técnico de duas alturas críticas que o Fernando Rosas falou. O engenheiro João Cravinho, em 1956, era o presidente da Associação de Estudantes quando saiu o decreto-lei que acabava com a democracia nas associações de estudantes, e o professor Mariano Gago, que foi presidente da Associação de Estudantes a 69-70, que foi exatamente o agudizar da crise académica. O maio de 68, que começou em novembro de 68 no Técnico, com a invasão da Sala das Raparigas. Mas eu volto agora, continuaria com a ronda, já ficam a saber que eles têm histórias certamente muito interessantes para contar. Eu passaria para a Irene. Se encontraste muitas vezes os movimentos estudantis nesse teu livro, e se de facto aquilo que está a acontecer, e que eu conheço um pouquinho apenas em relação à história da Associação dos Estudantes do Técnico, e que de facto teve dois momentos, um momento em que a luta foi virada para dentro e para questões académicas contra decretos-leis que atentavam contra a autonomia universitária ou que afetavam de certa forma os cursos de engenharia, e só muito posteriormente na história da Associação, a partir dos anos 50, mas em particular nos anos 60, é que houve uma tentativa de alteração da sociedade exterior. Portanto, houve uma luta virada para dentro, e só nos anos 60, e daí aquela expressão da geração de 60, só nos anos 60 é que essa luta passou para fora. Tu corroboras? Sim. Corroboro tudo o que diz o Fernando Rosas, evidentemente. Só para dar aqui uma indicação, eu tinha aqui que no início do ano letivo 72-73, quase todas as associações de estudantes estavam encerradas ou não se encontravam legalizadas, porque havia umas também que não eram legalizadas. Em Coimbra, a Direção-Geral da Associação dos Estudantes tinha sido fechada em fevereiro de 71, o mesmo tendo acontecido à Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina do Porto, cidade onde não estavam legalizadas as comissões pró-associação das faculdades de Economia, Engenharia e Letras, bem como as do Instituto Industrial e dos liceus. Por seu turno em Lisboa, as comissões pró-associação de Medicina e Farmácia estavam por legalizar, enquanto estavam encerradas as da Faculdade de Letras, do Instituto Comercial, bem como as AES do Instituto Industrial, da Faculdade de Direito e da Faculdade de Ciências de Lisboa. Evidentemente, o Instituto também. Eu vou ler aqui algumas coisas, porque justamente eu socorri-me um pouco do meu livro para ir tentar ver um pouco o que é que se passou no final do regime, sobretudo no marcelismo. Portanto, eu agora só vou falar a partir de 1968, que evidentemente foi muito importante, o maio de 68, também como noutros países na Europa, no caso da Alemanha, Holanda um pouco, e nos Estados Unidos, que influenciaram também os jovens portugueses, apesar da censura, da repressão, apesar de tudo. E isso mudou realmente a imagem da situação dos estudantes, que passou a ser progressivamente encarado como um jovem trabalhador intelectual, com legitimidade política para lutar pelos seus interesses e direitos, juntando-se a esse aspecto, e isto eu estou a citar o Celso Cruzeiro, de Coimbra, que participou em 69, juntando a este aspecto a dimensão do seu papel revolucionário como agente transformador da sociedade. Por outro lado, e também já foi aqui dito, a influência quase única do PCP sobre os estudantes mais ativos e contestatários do regime veio-se acrescentar, a partir deste período, claramente a do movimento de extrema-esquerda, à esquerda radical, em especial, penso eu, os maoístas, marxistas-leninistas, mas também trotskistas, em certos casos. Tal como no ano anterior, o dia 21 de fevereiro de 69 voltou a ser palco em Lisboa de uma manifestação de rua na capital, isto que eu acho muito importante, contra a guerra do Vietnã, onde ainda se omitia, mas por pouco tempo, que Portugal também tinha 3 frentes de combate em Angola, Moçambique e na Guiné-Bissau. Efetivamente, os elementos do Comitê Vietnã, que haviam organizado também uma manifestação já anterior, no ano anterior de 68, viriam posteriormente a proclamar o 21 de fevereiro como o Dia de Solidariedade com os povos das colónias, comemorados até 1974 pelos comitês de luta anticolonial descendentes dos comitês Vietnã. Isto é muito importante porque é a questão colonial que eu acho que vai ser também central em todo este período,
coisa que não tinha acontecido nos movimentos anteriores. Também a nível cultural se assistia a mudanças no meio juvenil e estudantil. Por exemplo, em março de 68, isto foi o Pacheco Pereira que, no seu blog, chamou a atenção, realizara-se no Instituto Superior Técnico o ciclo Popologia, Mitologias do Mundo Contemporâneo, marcado pela recusa do neorrealismo e pela radicalização estética. Estou a citar o Pacheco Pereira. Em 8 de dezembro de 68, uma nota oficiosa do MEN, portanto, Ministério da Educação Nacional, publicada na imprensa, dava por seu turno conta da agitação, e cito, do clima de desordem verificado no Instituto Superior Técnico, que haviam levado à suspensão das atividades dos dirigentes associativos e fecho da respectiva associação pela polícia. Tomando de surpresa os estudantes que se preparavam para fazer greve e ocupar o Instituto Superior, a PSP invadiu as instalações da associação, apreendendo os respectivos arquivos no dia 7, antes de o Governo ordenar o encerramento desse instituto. Eu estou aqui a pôr isto tudo e só espero que isto seja corroborado, porque às vezes entre procurar a história e depois os testemunhos há sempre algumas alterações. Em 6 de janeiro de 1969, uma brigada da PIDE faz um relatório sobre uma reunião de cerca de 400 estudantes de protesto contra o saque das instalações da Associação Académica de Estudantes, não é? Como se chamava, do Instituto Superior Técnico, onde aqueles exigiam um inquérito ao material apreendido e a demissão do diretor. Assistiu a esta Assembleia o informador Esteves, que a relatou à PIDE. No entanto, grande agitação estudantil, como já se viu, verificar-se-ia também em Coimbra. É verdade, eu também acho que há uma diferença em Coimbra e em Lisboa. Mesmo assim, em Coimbra, a partir de 1969, ainda se vê ali aquelas imagens todas do Alberto Martins, como é que se diz, de capa e batina, mas começa a haver também um movimento contra a capa e batina. E até no Porto. Há, a dada altura, também um movimento contra um festival que o regime organiza de orfeões académicos, onde estavam sobretudo os orfeões e os coros da África do Sul e coisas assim. E houve uma manifestação contra isto e reprimida pela polícia. Em 1970-71, Marcelo Caetano afirmou, agora não tenho aqui presente a data, que as escolas superiores se haviam transformado, e cito, em centros de doutrinação revolucionária, infectando gravemente a juventude que havia de formar os quadros da vida económica e social e era chamada a conduzir os soldados nas operações contra-subversivas do ultramar. Não nos esqueçamos que a universidade não era democrática, quer dizer, não havia cá democratização social nenhuma. A universidade era para formar as futuras elites. E o meio estudantil acompanhou esta sequência de frases com uma progressiva radicalização. Recorde-se que em 72, quase 40% do Orçamento Geral do Estado era servido pela guerra colonial e que os jovens tinham de cumprir um período de 2 a 4 anos de serviço militar obrigatório, 2 dos quais nas colónias. No final do regime ditatorial, a intervenção estudantil erguia-se tanto contra as atitudes discricionárias das autoridades académicas e a favor da promoção de alterações na política governamental para o setor educativo, num processo que envolvia a definição do próprio regime e a luta contra este e contra a sua guerra. Eu penso que é a grande passagem que é feita nesta altura. Na década de 70, a crítica à reforma Veiga Simão caminhava a par com a divulgação de uma atitude anticolonialista e anticapitalista cada vez mais radicalizada. Não vou aqui falar do Veiga Simão, que de uma certa forma foi um reformador, não nos podemos esquecer, mas era o grande alvo nessa altura também do movimento estudantil. Em Coimbra, estava aqui, a praxe, o rapanço e a capa e a batina estavam a ser substituídos pela realização de colóquios de discussão sobre a situação política. Já contei a história também do Porto. Mas em Coimbra, Porto e Lisboa, a agitação estudantil não mais deixou de se verificar até 74, sendo muitas associações de estudantes do país encerradas pela polícia.
Em 16 de janeiro de 71, já com a Universidade em pé de guerra, a de Lisboa, foi novamente encerrado o Instituto Superior Técnico por período indeterminado, a mando do diretor Frausto da Silva, alegando incapacidade de assegurar o normal funcionamento desse instituto. Não? Pronto, era isso por isso que eu tinha. No dia 3 de fevereiro de 71, a DGS deu conta à tutela que tinha acabado de notificar todas as associações de estudantes nas pessoas dos seus dirigentes, no sentido de formalizar o aviso do Governo de que elas não podiam, e cito parte do despacho, continuar a exorbitar dos seus fins e deviam cessar toda a atividade de propaganda política e atuação ilegal, sujeitando-se automaticamente às sanções previstas na lei. Ora, como a mesma atividade tinha continuado, dizia a PIDE, a DGS neste caso, a mesma Polícia Política propunha ao Ministério do Interior que marcasse uma reunião do Conselho de Segurança Pública para decidir o imediato encerramento das instalações das AES envolvidas e a apreensão de tudo o que lá se encontrasse. Foram os casos das associações académicas da Faculdade de Letras, Ciências, Direito, Instituto Superior Técnico e ICHEF, onde, como já disse aqui o Fernando Rosa, em maio a PSP manteve a DGS informada da realização de colóquios sobre sindicalismo referentes provavelmente aos cursos livres. Para debater o encerramento do Instituto Superior Técnico e da respectiva associação académica, realizou-se um plenário com a presença de 500 estudantes na Faculdade de Ciências de Lisboa em janeiro de 71. Foi disso, mais uma vez, que deu conta à DGS o seu informador, provavelmente Reis, que era um informador especializado da Faculdade de Ciências. Em janeiro de 1972, realizaram-se greves estudantis no Instituto Comercial de Lisboa e nas faculdades de Agronomia. Aqui é que eu acho importante a agronomia, não é? Porque era sempre também excepcional, e Direito de Lisboa. Após também a Associação da Faculdade de Direito e a Pró-Associação da Faculdade de Letras terem sido encerradas pelo Governo nos primeiros 2 meses de 72, em março, os alunos do primeiro ano do Instituto Superior Técnico boicotaram os exames de análise matemática e álgebra num processo de luta pela abolição das frequências, bem como, e estou a citar, contra a rapidez das aulas, o alheamento da realidade e a função altamente seletiva dos exames. Fim de citação. Para impedir o boicote aos exames e deixar entrar os fura-greves no Instituto, a PSP invadiu em 16 de maio de 72 as instalações da AE, saqueou-as e ordenou o seu imediato encerramento, bem como o fecho do próprio Instituto no dia seguinte. A RIA, a Reunião Interassociações, convocou de imediato uma concentração para dia 17 de maio à porta do Instituto, mas por volta do meio-dia, 200 elementos da Polícia de Choque com cães e metralhadoras invadiram o Instituto Superior Técnico. Evacuaram os pavilhões onde decorriam aulas e prenderam alguns dos estudantes, embora cerca de 400 tivessem conseguido fugir pelas ruas circundantes. Na tarde do dia 17 de maio de 72, em que a PSP entrou no Instituto, estudantes do técnico e outros realizaram um meeting informativo no ICHEF, que foi interrompido pelas 17 horas por 60 agentes da PSP que tentaram invadir as instalações deste Instituto, do ICHEF. Recebidos à pedrada, os agentes responderam com bastonadas, ferindo mais de 50 estudantes. No ICHEF foi também encerrada pela polícia a Associação de Estudantes, após o mesmo ter acontecido a Associação de Coimbra, a Associação da Faculdade de Medicina do Porto, a Comissão para a Associação da Faculdade de Medicina de Lisboa e as associações académicas do Instituto Industrial, Faculdade de Direito, Letras, Ciências e Instituto Superior Técnica. No entanto, e isto é interessante, temeroso das reações contra a violência policial, Marcelo Caetano ordenou ao Ministro do Interior, a Gonçalves Rapazote, que fossem evitados métodos extremos de repressão. Veja-se a carta enviada pelo Presidente do Conselho ao Ministro do Interior nesse dia 23 de maio, uma semana depois da invasão do Instituto Superior Técnico e do ICHEF. E cito: o recurso às companhias móveis, por exemplo, só se justifica perante os casos de manifestações tempestuosas em campo aberto
ou quando haja risco de ela se produzir e convenha tentar o efeito dissuasor. É normalmente desaconselhável em académicos e com grupos juvenis. A dissolução de grandes ajuntamentos e a evacuação de edifícios devem ser tentadas por avisos e meios dissuasórios. Quando estes não deem resultados, há meios incruentos, hoje em uso, por todas as polícias do mundo, como sejam os gases lacrimogéneos. Nesse dia 23 de maio, mais de 1000 estudantes liceais do Movimento Associativo dos Estudantes do Ensino Secundário de Lisboa, MAESL, aprovaram a reunião um comunicado à população com as suas reivindicações que foi profusamente distribuído. Depois salto aqui, porque há aqui mais umas coisas sobre os gorilas, para 12 de outubro, que é um marco também, 1972, como já foi aqui dito, quando 2 elementos da DGS entraram no ICHEF e mataram o estudante António Ribeiro dos Santos e ferindo o José Lamego. Na própria noite do assassinato do Ribeiro dos Santos, cerca de 300 estudantes reuniram-se aqui no Instituto, aprovando a paralisação geral da Universidade, a feitura de um comunicado dirigido à população. A urna com o corpo de José António de Ribeiro dos Santos saiu de casa dos seus pais, situada no Largo de Santos. Eu fui também uma das presentes e acho que isto marcou toda a juventude nessa época, em Lisboa, que se encontrava repleto de jovens para ser levado para... repleto de jovens, a urna, para ser levado para o carro funerário. Foi, porém, conduzida em passo de corrida aos ombros de colegas para o lado oposto, em direção à Rua das Janelas Verdes, com o objetivo de se realizar um desfile a pé até ao Cemitério da Ajuda. A polícia de choque, comandada pelo capitão Maltês Soares, carregou sobre os milhares de presentes e, substituindo os estudantes por agentes, apropriou-se do caixão, que foi transportado para uma carrinha, seguindo em direção ao cemitério. No comunicado conjunto emitido em 16 de outubro de 72 pelas direções das AE do Instituto Superior Técnico, Faculdade de Medicina, estudantes liceais e das comissões de curso de Engenharia da Faculdade de Ciências do Porto, descreveria assim a situação. À espera que o funeral saísse da casa, encontravam-se cerca de 5.000 pessoas. Quando a urna sai ao ombro dos estudantes, começa a formar-se um cortejo para se fazer o percurso a pé. São lançados ao ar milhares de comunicados, a população grita: assassinos, matam os nossos filhos, fora a PIDE, abaixo a guerra colonial, abaixo o fascismo. Intervém a polícia de choque disparando tiros, tentando fazer prisões, roubando a urna aos estudantes e metendo-a num carro funerário. A população confrontou-se violentamente com a polícia, conseguindo até arrancar das mãos dos esbirros 2 das 3 pessoas presas. Milhares de pessoas vão em manifestação ao cemitério, formando grupos de várias centenas que utilizam percursos diferentes, continuando a gritar o seu repúdio. Em 17 de outubro, o Governo ordena a captura de 4 dirigentes das AES da Faculdade de Ciências, do Instituto Superior Técnico, do ICHEF e da Faculdade de Medicina, enquanto outros estudantes são presos nos dias subsequentes. Posso ainda mais um bocadinho? Mais um bocadinho só. A polícia proíbe depois todos os plenários estudantis que se deveriam realizar em Lisboa nos dias 19 e 20 de outubro. Então, vou dar aqui um salto só para dizer que, para citar mais uma vez o Ministro do Interior, em 21 de outubro de 1972, depois destes acontecimentos, que diz, no mesmo dia, aliás, ou praticamente no mesmo dia em que proíbe as cooperativas, as célebres cooperativas. Diz ele, a ação desenvolvida por grupos organizados para a luta ilegal em todos os terrenos não tinha tido a resposta adequada das forças de segurança, nomeadamente da PSP, pelo que se tornava necessário renovar os seus métodos de repressão. Nesse sentido, o Ministério do Interior ordenou às forças policiais para preparar e experimentar formas de atuação que conduzissem à efetiva identificação dos grupos subversivos e apelou à constituição de brigadas especiais que filmassem e fotografassem os grupos nas manifestações para ulterior identificação e chamada à responsabilidade dos mesmos. E pronto, já disse mais ou menos, e manda fechar todas as associações. E obrigada, desculpem só a demora.